querido amigo, bem-vindo a mais uma edição do nosso e vosso encontro com Yahweh. Que a semana tenha corrido bem e que as festas tenham proporcionado uma oportunidade de você se reencontrar com seus familiares, amigos e que o melhor deles, o melhor presente tenha sido Jesus em sua vida. Nós hoje começamos. Aviso os amigos e vizinhos que já chegamos. Esse é o nosso e vosso encontro com Yahweh e hoje temos uma edição especialíssima. Fique sentado, não saia daí. Vamos orar. Vamos chamar o Eterno, vamos chamar Deus, vamos convidá-lo aqui neste lugar para que possa nos abençoar profundamente. Você que está nos assistir em qualquer lugar e em qualquer posição. Se lhe der jeito, é só fechar o olho para orarmos. Se não der, não tem problema. Nós aqui no estúdio vamos chamá-lo para este lugar. Criador dos céus e da terra, obrigado porque nos amas. Mas um ano termina em nossas vidas e outro se inicia. Queremos te entregar nas divinas mãos tudo que estiver a acontecer. Queremos te oferecer o nosso pensar, o nosso falar, o nosso andar. Queremos te chamar para este lugar agora, para que a tua graça e o teu amor nos inunde. Nosso Deus, começa mais um ano e que os nossos planos e projetos se realizem se for da tua vontade. Em nome de Jesus, abençoe cada telespectador desta estação que nos está a assistir em qualquer lugar. Em nome de Jesus, amado Salvador, amém. Começamos assim de forma especial e não podíamos deixar de orar e chamar o Eterno. Vamos ouvir música. O coral Arcanjo Miguel vai cantar. Eles vieram e vão abrir a edição deste programa. Tenha bondade. A nossa
Arcanjo, muito bom. Eu vou falar com eles na segunda parte do programa. Boa música, bom som. Vamos ter a oportunidade de falar. Mas agora vamos conversar. Vamos falar da perspectiva, planos e projetos para 2020. Começa mais o ano, os estudantes começam a fazer matrícula, enfim, as pessoas começam a planejar a vida desde os projetos particulares e não. E nós queremos compreender isso para todos os efeitos. Nós chamamos o nosso padre Isaac, o bispo Nelinho e o professor Carlos de Almeida. Bem-vindos aqui ao nosso e vosso Yahweh. Tenham a bondade. Bem-vindo. Tenho a bondade de sentar no cadeirão mais famoso de Angola, Padre Isaac. Obrigado, professor. Muito gosto. Bem-vindos. Tenham a bondade. Sim, o padre pode ir lá atrás sem problema nenhum. Bom, termina mais um ano. Espero que o Natal tenha corrido bem. Espero que não tenha faltado o bacalhau lá em casa. Eu tive sorte porque se eu estivesse cá em Angola, se calhar não comeria o bacalhau, porque eu estive em Portugal a tratar da edição do meu livro. Ok. E pela primeira vez tive de trazer o bacalhau de Portugal. de Portugal. Ok. Fui ao Rocio, comprei, enfim, porque já sabia que era muito caro. Provavelmente se eu não tivesse ido a Lisboa, não compraria. Não porque, compraria. Porque Mas por a causa da AGT reunião taxou familiar. também, porque a AGT taxou aquilo Sim, sim. Não, porque aquilo vem bem embalado. bem embalado. Eles têm uma forma de embalar o bacalhau de maneiras que o cheiro também Não propaga. não propaga. Aquilo fica bem selado e uma pessoa traz como uma coisa qualquer, uma peça de Normal. roupa e aquilo fica na mala E chega em paz. e chega. Porque com a família toda reunida, nós tivemos reunidos todos, enfim, não daria para Não nós. daria, né? Não. Ok, Bispo Nelinho, bem-vindo aqui ao nosso e vosso encontro com Yahweh. Muito obrigado. O ano terminou, a família comemorou, a comunidade comemorou bem, desde a família, a igreja, comemorou-se tranquilamente o Natal. Graças a Deus, o Natal correu muitíssimo bem. Sim, sim. Portanto, com as atenções todas centradas para o aniversariante, afinal Sem de contas, dúvida, é Jesus Cristo. Sim, sim. E a melhor prenda, o melhor presente que nós podemos dar a Ele são os nossos corações renovados, a nossa transformação de vida. E pela graça de Deus nós tivemos a participação de todas as pessoas, tudo em paz, em harmonia, porque é assim que se quer as coisas. Mas uma pergunta curiosa, a comunidade assiste aqui o encontro com Yahweh? Assiste. Assiste? Assiste. Então, se assiste, estamos a falar para as pessoas certas. Muito obrigado. Sim, sim. Bispo, não, é o padre. Padre Isaac, bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. E a comunidade lá de Santo Agostinho, como é que passou o Natal? Passaram em comunidade, comeram todos juntos, ou cada um na sua casa? E o padre... Como é que foi o Natal do padre, na verdade? Muito obrigado pela atenção e o momento que você me consente. Dizer que o Natal correu muito bem. Aliás, nós tivemos todo um momento possível de preparação, que na nossa igreja chamamos de Advento, que é o tempo de preparação dos corações. E então, ali tivemos esta oportunidade de podermos advertir, de podermos pregar a palavra de Deus e preparar os corações, tal como assim ousava pregar o profeta Isaías, que é a voz máxima que nos foi assim preparando para podermos naturalmente receber o Senhor, desde o Antigo Testamento e, aliás, desde o Gênesis, passando por Isaías 7 e depois Mateus 1, 23, onde naturalmente vemos que o Senhor já é um acontecimento. Não tem sinal, né? Muito obrigado. Não, esteja à vontade. Exatamente é isto. Tranquilo. Eu estava a falar Não, é aqui. receando que não havia Não, sinal. é aqui, é aqui. Exatamente é isto. Mas, Tranquilo. em suma, tudo correu na graça de Deus. Os fiéis estavam alegres. Para nós, que somos padres, naturalmente que celebramos em muitos sítios. Tem a primeira missa, depois a outra missa, de outro sítio.
dada a vastidão do espaço. Mas tudo correu segundo a graça de Deus. Começa um novo ano. Nesta altura, temos de ser honestos. A crise invadiu as famílias angolanas em todos os sentidos. Com a crise financeira surge também um conjunto de crises. A moral, parece que se perdeu um pouco essa questão dos valores, de respeito, o valor à coisa alheia, enfim, vão surgindo consequências resultantes então, do momento. Mas ainda assim há esperança. Mas um ano renasce, os que tinham 17 anos agora vão ter 18 anos, os que estudavam, eram finalistas do ensino básico, vão agora para o ensino médio, portanto, novas inscrições começam. Os que estão a terminar o ensino médio, portanto, vão se inscrever na faculdade e vão surgindo desafios particulares. Este momento de iniciação do ano, como é viver este momento assim de forma profissional? Quero começar pelo professor. Sim. Em primeiro lugar, deixa-me dizer que em relação aos problemas que nós temos, problemas económicos e os problemas relacionados com a violência, a imoralidade, graças a Deus temos a sociedade civil aqui, a igreja, as várias igrejas também que existem em Luanda e em Angola, podem contribuir positivamente com a educação e a moralização dos jovens e também a família. E a polícia também pode não só punir, educar os jovens, a comunicação social, chamando sempre a atenção para terem comportamentos consentâneos com aquilo que deve ser. Agora, respondendo objetivamente à sua pergunta, devo dizer que cada um na sua vida tem determinados projetos, não é? O indivíduo, quando já é lúcido, quando chega a uma determinada idade, tem determinados objetivos. E vai fazer tudo o que estiver ao alcance para os materializar. E é importante que, sendo jovem e não estando preocupado com a atividade laboral, que as pessoas comecem já a preparar o ano letivo. Antigamente, nós, quando terminássemos o ano letivo e transitássemos de anos, nós tínhamos a preocupação de consultar os livros da escolaridade seguinte. Eu espero que os jovens continuem a ter essas práticas para se prepararem. Quando chegar ao ano letivo já tenham assim, alguma noção daquilo que vão aprender. E eu espero que se empenhem de facto, que haja menos corrupção na corrupção académica, que as pessoas se empenhem efetivamente, que os professores tenham mais moral e que tudo corra bem. Nós precisamos do ensino de qualidade, e o ensino só será de qualidade se efetivamente os estudantes se empenharem, se houver outras componentes relacionadas com o ensino, como livros, bibliotecas e outros aspectos importantes. Mas a luta contra a corrupção académica e o empenho das famílias, por exemplo, as famílias podem reunir-se com os filhos, sabendo os seus aproveitamentos, que haja mais relação entre família e escola, porque, infelizmente, há muitos pais que só vão à escola saber do resultado dos filhos. E ao longo do ano letivo não vão saber do comportamento, das dificuldades. Há alunos que têm dificuldades em relação a determinadas situações, em relação à matéria, em relação às dificuldades próprias biológicas. Por exemplo, as pessoas têm dificuldades em relação à visão, em relação à audição. É preciso que haja essa relação entre a escola e família, para que os pais consigam transmitir aos professores as dificuldades físicas que os seus filhos têm, de tal forma que os docentes possam levar em consideração esse aspecto para que o processo de ensino-aprendizagem tenha sucesso. Maravilha. Bispo, o nosso Bispo Nelinho, o que é que se espera do cristão para 2020? Contando que e aqui socorrendo-se exatamente de alguns aspectos que já foram aflorados na primeira questão que eu fiz, relativamente às grandes dificuldades que o país vive. Almejamos que surjam novos momentos
ponto de vista econômico para o país, mas que perspectivas se almejam para os cristãos para 2020? Quais são as linhas? Bem, em primeiro lugar, é necessário nós frisarmos que o cristão não é um cidadão à parte, é um cidadão como outro qualquer. Portanto, é necessário frisar isso. Porque muita gente entende que a pessoa, só por ser cristão, só por estar na igreja, vive num outro mundo, vive num outro planeta. Sim. Eu estava aqui a ouvir o professor e nós dizemos assim na igreja, pior do que você não ter fé, e fé é você confiar numa promessa de Deus, que Deus prometeu e vai cumprir, é você não ter esperança. Exatamente. E então, o pior que nos pode acontecer, cristão ou não cristão, neste país, é perdermos a esperança. Ou termos uma expectativa negativa do que vai acontecer no futuro. Então, nós temos que, em primeiro lugar, transmitir essa esperança. É possível que nós vamos sair disso. As coisas vão mudar. Portanto, é necessário termos essa expectativa. Porque se eu não tiver essa expectativa, nem Deus nos consegue ajudar. Portanto, Deus só ajuda, portanto, nós temos essa expectativa, Ele nos dá força para nós vencermos. Mas, Bispo, até, desculpa perguntar, nessa sequência, para haver mudança, depende também de nós. É necessário que nós façamos a nossa parte dentro desse processo. Porque se nós esperamos que hajam só mudanças, que as mudanças feitas por terceiros, sei lá, pelo governo, pelas instituições, por exemplo, o professor alegou aqui a corrupção. Todos nós, para mudarmos, precisamos fazer a nossa parte dentro desse processo, porque se nós cruzarmos as mãos e deixarmos essa responsabilidade para terceiro, me parece que nada vai acontecer. Evidentemente. É por isso que, por exemplo, eu falo da igreja onde estou, não é? Sim. Nós prestamos muita atenção à família, porque a família é o centro de tudo. A igreja é composta por famílias, a nação é composta por famílias. E há uma ideia errada que está generalizada pelo nosso país. No meu entender, é isso que traz graves consequências. O objetivo da família é educar. Sim. O objetivo da escola é ensinar. A família educa como? Transmitindo valores morais, de integridade, sinceridade, de honestidade. E isso é algo que o pai e a mãe têm que viver à frente dos filhos. Sim. Portanto, na escola ele vai aprender história, matemática, física e por aí adiante. E a família, neste tempo, delega essa responsabilidade para a escola e delega isso para a igreja. Mas nós o nosso alvo principal é a família. Procuramos restaurar isso. E para a geração mais velha, mais antiga, praticamente é inútil nós estamos a trabalhar nisso. Temos que começar já na nova geração. Se queremos mudar o futuro, temos que mudar as crianças de hoje para serem bons adultos no futuro. Então, centramos muito a nossa atividade em crianças. Temos reuniões especiais para crianças, para jovens, em que o alvo principal é transmitir esses valores. Não passou fora de moda ser honesto. Não passou fora de moda ser mentiroso. Não passou fora de moda ser ladrão. Não. Os nossos bons, velhos 10 mandamentos nunca vão passar de moda. Nunca. Portanto, são esses valores que nós procuramos transmitir. E isso vai fazer toda a diferença. Se outro dia ouvi o senhor presidente a falar num discurso que ele recusava linkar o ser pobre com o ser delinquente. Eu também nasci numa família pobre. Eu estudei e andava 30 quilômetros para ir à escola e voltava. Exatamente. Eu estudei graças a uma bolsa na altura que era da Igreja Católica. Eu cresci numa família católica. E então foi por mérito. E então eu cresci com esses valores. E fui pobre, fui isso tudo, mas não virei ladrão. Por quê? Tudo teve a ver com os valores que me foram incutidos enquanto criança. Hoje, as famílias, qual é o espírito? Tudo vale. Okay. Tudo vale. Vivemos numa sociedade demasiado materialista. E eu acho que esse é um dos grandes problemas. Mas também isso não é resultado da necessidade que se vive hoje?
essa carência de bens materiais, enfim, está tudo muito caro e as necessidades parece que aumentam. Isso não nos coloca exatamente na condição de trabalhar nessa permuta permanente. Toma lá, da cá, preciso isso, preciso aquilo. Bom, eu acho que nós somos numa sociedade muito consumista. Sim. Mas há determinadas coisas que nós devemos analisar. Por exemplo, eu costumo dizer aos jovens, particularmente aos sexo feminino, por que você se preocupa em usar tissagens que se vai trazer um custo à sua vida quando tu podes trançar o cabelo? Mas transar também parece que é Por caro, né? que tu te preocupas? Não. Transar também sai mais caro. Por que tu te preocupas professor? em ter um telefone sofisticado que tem vários, que é muito caro, que até nem vais dominar As funções. 100%, né? Por que uma rapariga tem necessidade de usar unhas postiças? Enfim, que aquilo tem custos. Quando pode aproveitar esse dinheiro para comprar livros, para comprar outras coisas, para a sua formação, fazer outras coisas. Então, há determinadas coisas que nós, que sobretudo os jovens, consumos que têm, que não são prioritários, não são importantes para a sua vida. Então, todos esses aspectos fazem com que as pessoas se desviam daquilo que é de fato o foco. Exatamente, o foco da sua vida. Okay. É importante que as famílias se preocupem. Por exemplo, na minha infância, se eu levasse alguma coisa que a minha mãe não me tivesse dado, ou que alguém da minha família não tivesse dado, a minha mãe perguntava quem é que me tinha dado, por que razão é que me tinha dado, chamava a pessoa e depois devolvia. Eu não podia aparecer com um par de sapato novo. Enfim, se o meu pai ou a minha mãe não me tivesse dado, por quê? Eu tinha de comer a casa, se chegasse a hora do almoço e eu não tivesse apetite, a minha mãe perguntava por que não estava a comer, onde tinha comido, e revistava, e via se tinha dinheiro, essas coisas. Os pais não se preocupam com isso. Eu vejo os rapazes com coisas que não têm nada a ver com os rendimentos dos pais, e eles não trabalham. E tudo isso deixa os filhos desgovernados e eles acabam por fazer coisas, tudo que quiserem. E depois os pais acabam por se surpreender quando eles têm comportamentos negativos. Enfim, podem roubar. E às vezes os roubos podem ser em famílias de amigos, famílias de outras pessoas. Sim. Nós, por exemplo, há pessoas jovens começam a ter esses hábitos de furtar, roubar, depois acabam por ser pleptomaníacos, ou a mania de roubar. Quando vão à casa de alguém, há pessoas que roubam, por exemplo, papel higiênico na universidade, tiram papel higiênico, levam. Há pessoas que roubam, sério, que levam pastas de dente em casa de pessoas. Mas será que e aqui aproveito já, nós como vamos ao intervalo, quero já deixar aqui uma pergunta antes de irmos, e vou começar com o Padre Isaac para responder essa pergunta no segundo bloco. Mas será que falta os pais e a igreja, que são essas grandes instituições que promovem bons valores, exercerem mais o seu papel, ou exatamente essa questão de que está tudo desgovernado? Os pais abriram mão da sua responsabilidade perante os filhos em relação ao comportamento deles. Vamos nos responder no segundo bloco. Nós vamos só ao intervalo. Vamos chamar o Isaac Mvemba para cantar. Ele vai nos levar ao intervalo. Voltamos já. Na edição de hoje estamos a falar de perspectivas para 2020. Me parece que no primeiro bloco a responsabilidade ainda ficou na mão dos pais, na mão dos filhos, em relação àquilo que se comprometer. Vamos já. Voltamos já. Isaac Mvemba. Deus, o seu amor é infinito. Deus, o seu amor me resgatou. Deus, o seu poder quebrou o abismo entre nós, me aproximou de ti, Senhor, me justificou, pois o seu amor
me resgatou da maldição. Pois o seu poder é infinito, Senhor. Pois o seu amor nos resgatou da maldição. Pois o seu poder é infinito, Senhor. Como vai começar a abençoar o mundo? Começa aqui, por favor. Como vai começar a pacificar as almas, Senhor? Como vai começar a enxugar as lágrimas, Senhor? Como vai começar a tirar as vergonhas, Senhor? Pois o seu amor é infinito, Senhor. Pois o seu poder me resgatou da maldição. Pois o seu amor é infinito, Senhor. Pois o seu poder nos resgatou da maldição, Senhor. Eu não podia chegar aqui. Eu não podia chegar até aqui, mas a sua graça e a misericórdia me alcançou. Yahweh, pois o teu amor nos resgatou da maldição. O teu amor infinito, Senhor. Como vai começar a abençoar em casamento? Começa aqui. Venha consolar as viúvas, Senhor. Começa aqui. Como a tua mão vai ungir as cabeças. Os meninos da rua chorando, Senhor, venha consolar. Como teu poder vai transformar as vidas. Já abandonei o pecado para te servir, Senhor. Como seu nome vai dando a vitória. Yahweh, A Yahweh. sua bênção reina em nós, começando aqui, por favor, Senhor. Como vai começar? Faz o que te apraz, faz o que te apraz, Senhor. Como vai começar? Faz o que te apraz, faz o que te apraz, Senhor. Como vai começar? Faz o que te apraz, faz o que te faz o que te apraz, apraz, Senhor. Como vai começar? Tirar as vergonhas, Senhor. Se lembre do Senhor. Estamos de volta no Encontro com Yahweh da Palanca TV. Hoje, na edição especial, nós estamos a falar de perspectivas para 2020. Esperamos que as suas já estejam aí anotadas e os professores, o padre e o bispo estão a nos dar também aqui algum subsídio relativamente a essa questão da importância de ter um plano, de cumprir, de respeitar. Se começa um novo ano, esperamos que você já saiba o que é que vai acontecer. Pelo menos já tenhas planejado. Paulo Jazz vai cantar. A música é Graça. Vamos ouvir. Essa música aqui ele vai cantar é muito boa. O que nos difere uns aos outros? O que é que faz de nós ser únicos? Dois amigos crescidos no mesmo bairro, escola primária, secundária na mesma instituição. A universidade
universidade, estágio, no mesmo sítio, mas chega na hora de arranjar trabalho, um foi aceito, outro rejeitado, o que nos difere é a graça, dormia numa casa inacabada, zungava ovo nas ruas, cheirava queimadura, mas o barão da casa ao lado foi logo escolher ela, é inacreditável. O que nos difere é a graça, não tem cara específica, escolha quem quiser, tudo é graça, Come on, let's sing. A graça, 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 o que abre as portas, a graça, tudo é graça, a graça, o que és, irmã, a graça, tudo é graça, a graça, agradeça a Deus. Agradeço a Ti, Senhor, por tudo que eu tenho e por tudo que eu não tenho, porque sei que Tu o fará na graça, na Sua graça, Senhor. Eu fiquei fã do Isaac Mvemba e do Paulo Jazz. Eles vão passar aqui no Encontro com Yahweh de novo. Essas músicas que eles cantaram aqui, é a graça. Padre, esses músicos estão a cantar muito, o que acha, padre? Realmente eu gostei bastante, não é? E quando ele falava, né, o último, tanto o primeiro como o último, sim, não é? O meu char, né, Isaac Mvemba e o último, então, tocaram minha alma. Maravilha. Eu também comecei aqui a dançar quase. Não aguentei. É a música muito forte, um ritmo Mas bem é uma coisa pulsante. que ele cantou e muito importante, que na verdade a graça vem. E o milagre, o maior milagre, pois embora nós pastores às vezes nos atrapalhamos, que expulsar o demônio é o maior milagre, pois que não é isto. O maior milagre é o céu reconciliar-se com a terra. Não é? Onde o divino vem à terra e reconcilia-se com a terra, com os homens, com a humanidade. Este é o maior milagre sobre o qual não se pode mais falar
de nenhum outro milagre debaixo da terra. Muito curioso. É muito verdade, Muito importante. curioso. E afinal de contas, ele também cantou. Não importa se és taxista, se és ministro, portanto, Exatamente não importa isso. o status social, Não tudo é importa por o status graça. social. Tudo é por graça. Sim, tudo é graça, interessante. tudo vem de Deus. E pegando essa deixa, e qualquer plano que se faça no início, tudo também tem que ser submetido a Jesus, a Deus, para que a graça dele possa Exatamente, fazer orientar acontecer. o nosso trabalho. Porque nós não conseguimos controlar o amanhã. Nós podemos dizer, não, ok, esse ano vai acontecer isso, mas quem sabe o que vai acontecer no dia 5 de janeiro? Só o Senhor. Na vida de cada telespectador, ninguém sabe. Exatamente isso. Então, a graça. Só Deus. A graça. Os jovens... E eu tinha feito uma pergunta antes de irmos ao intervalo e queria mesmo já começar com o padre Se puder Isaac. repeti-la. Não, relativamente a essa questão da responsabilidade, não será que hoje os novos momentos têm acabado transferindo a responsabilidade dos... O nosso comportamento tem sido transferido e julgado pelos pais, pela sociedade, as igrejas, e junto com os pais, parece que não estão a fazer o seu devido trabalho e acabam transferindo isso para a escola, para que a televisão, para que, enfim, a sociedade e suas liberdades possam educar, possam influenciar os nossos jovens? Como disse... Não, tenha bondade. Podemos começar com o padre e depois o Sim, professor como entra. disse o senhor Bispo, que cada instituição, não é, tem a sua função. Sim. A família tem a função de transmitir as questões axiológicas, como a moral, a honestidade, enfim. Mas, infelizmente, muitas famílias estão desestruturadas. E às vezes há pais que também não conseguem conviver com os filhos porque ou por causa do trabalho, enfim, por várias razões, não é? O trabalho não pode ser uma desculpa, mas por outras razões. Por conseguinte, acho que a Igreja e outras instituições, não é, podem contribuir, não substituir a família, mas contribuir para que essas pessoas que tenham dificuldades em termos educacionais, de fonte familiar, possam encontrar um apoio e um caminho, enfim, para estarem bem, para terem um comportamento digno para a sociedade. E eu até quero aproveitar, já que o professor falou isso, então vamos ouvir o padre, porque eu sei que a Igreja Católica tem feito um trabalho extremamente relevante no sentido de ter instituições que garantam os acolhimentos a pessoas a famílias, pessoas que estão desestruturadas, né? Seria bom, então, padre, depois voltamos ao professor. Bem, aqui o assunto é bastante forte. Sim. E vou dizer que o assunto é bastante forte. Primeiro, aqui que eu comece por falar de alguns homens que se destacaram, sobretudo na Inglaterra, como também na França. Mas vou falar aqui dos homens ingleses. Na França tem Jean-Jacques Rousseau, não é? Que fala do menino Emílio, não é? Que todos nós nascemos bem, mas a sociedade, não é? É que corrompe. O menino nasce bem, a sociedade é que o corrompe. E Thomas Hobbes, não é? Também em inglês, não é? Também em inglês, primeiro é francês. Ele vai dizer que, do ponto de vista científico, que nós, quando nascemos, somos como se fosse uma tábua rasa, um papel. E à medida que as experiências vão passando na nossa vida, nós vamos escrevendo. Se a primeira experiência na tua vida for a bebida, então aquilo a tua mente também registra, não é? Registra bebida. Se naquele dia você exagerou, também aquilo escreve, exagerou. E então, repetidas vezes, uma coisa que é mal, aquilo é que vai se tornar vício. Então, todo mau hábito é que vai se chamar de vício. E se você começou por praticar alguma coisa que é bonita na sua vida, isso chama-se bom hábito. E logo, do ponto de vista de outras literaturas, como a Bíblia, isso vai se chamar de virtude. Assim, todo bom hábito
é que se chama de virtude. Pois, vejamos se não. E aqui dentro da sociedade, nós temos encontrado pessoas também que influenciam de forma muito negativa. E às vezes até papás dentro de uma casa, não é? Sim. A família, o pai e a mãe. Portanto, não têm aquela capacidade de poder chamar os filhos e conversar com eles. Aliás, o próprio pai e a mãe começam, quando tem problema, não têm a capacidade de dialogar na paz. Sempre gritam, e é precisamente que os filhos também vão aprender para depois poderem fazer naquilo que são as suas atividades. Portanto, aqui não há perspectiva de melhorar aquilo que é o futuro da própria sociedade. Estamos sempre a decair. Daí que é necessário e é importante que nós possamos criar aqueles ambientes, porque cada pessoa, como diz a sociologia, cada pessoa é fruto do seu tempo, cada pessoa é fruto do seu ambiente. O ambiente onde eu cresci, naturalmente, influencia de forma positiva. Se você cresceu na igreja, como aqui também aqui os mais velhos foram falando, você se cresceu na igreja, com o princípio da igreja, você também dá esse tempo. Até o seu próprio semblante é da igreja. E isso aqui é muito importante. Quando nós crescemos também numa outra dimensão da vida, como diz a sociologia e o nosso amigo João Amos Comério, não é? Também acabamos por naturalmente realizar uma outra realidade. Mas eu aproveito a perguntar aqui, é curioso, e essa pergunta aceitem mesmo, porque me parece que a maior parte da população angolana está ligada a alguma religião. Portanto, é católico, pentecostal, metodista, adventista, é de igreja. Eu não respondi a pergunta, parece, mas pode dar a pergunta a outra pessoa. Não, a pergunta é para os três. Sim. E essa juventude que também está ligada à igreja é que adere a essas festas, e esses maus comportamentos que nós reclamamos no dia a dia e no anda. Quero crer que uma faceta de cristãos também tem esse tipo de comportamento. Então, sim. Bispo, o que é que se espera deste grupo para este 2020? Bem, respondendo à sua pergunta, há uma grande confusão entre ser cristão e ser religioso. Cristianismo é um estilo de vida, diferente uma forma de viver, diferente da forma de viver do angolano. O angolano gosta de comer fungos, gosta disso. O português gosta de bacalhau. Ser cristão é um estilo de vida que consiste em fazer da palavra de Deus a autoridade final. Ou seja, seguidor de Jesus Cristo. Na prática no nosso dia a dia, eu tenho que pôr a palavra como meu juiz. Okay. Então, no que diz respeito a este assunto, o que é que a Bíblia diz? E eu vou fazer o que a Bíblia diz. Então, há muita gente que se diz que é cristão, mas cristianismo é uma mudança de vida. Jesus dizia, olha, se tu não nasceres de novo, é impossível tu teres a estar salvo. Então a pessoa pensa que no domingo eu vou à igreja, faço aquela pose de todo religioso, que não parto um copo, não piso um ovo, e assim que sair porta fora da igreja, continua a ser a mesma pessoa que era. Se era adúltero, continua a ser adulto, se era isso aqui, e por aí adiante. Não. Sabe, uma das profissões mais bem pagas do mundo é ser ator, porque fingir dá trabalho. E se a pessoa vive de máscaras, mais tarde ou mais cedo, ele vai ser apanhado no papel errado. É aí que muito cristão é apanhado em adultério, em isto, em aquilo, pois não, eu sou cristão. Não, você não é cristão. Você frequenta uma igreja. Porque, na verdade, você não acredita, não faz a mínima ideia de quem é Jesus Cristo. Não faz. Sim, porque eu costumo dizer o seguinte, tendo em conta a qualidade de cada indivíduo, cada cidadão, um indivíduo só pode ser considerado bom religioso se tiver uma Bíblia. Primeiro, tem de ter uma Bíblia. E depois, tem de seguir os princípios da sua religião, aquilo que vem na Bíblia. Porque se não tiver uma Bíblia, ele não vai ler. E um religioso tem de ler a Bíblia. A Bíblia é necessária. Porque nós vamos à casa de muitos religiosos, enfim, tem muitas coisas, tem muitos sapatos, tem muitas gravatas, mas Bíblia não faz sentido. Não está no telefone? Sim. Da mesma forma digo que um indivíduo, um estudante,
tem de ter em sua casa uma gramática e um dicionário. Sim, sim. Porque quando se ouvir uma palavra que o senhor bispo, o senhor padre, ou que eu estiver a dizer, qualquer pessoa estiver a dizer, se tiver dificuldades em saber o significado, ele vai consultar no dicionário. No dicionário vai encontrar o significado da palavra, a categoria gramatical, a etimologia e outros aspectos. Exatamente. E isso vai fazer com que o indivíduo tenha um vocabulário rico e consiga falar com fluência. Portanto, o indivíduo tem de ter uma gramática, tem de ter, se for religioso, tem de ter uma Bíblia. E, enquanto cidadão, o indivíduo, sobretudo os estudantes, devem procurar ter uma Constituição. Da República. Porque a Constituição permite saber os seus direitos, para não discutir à toa. Às vezes as pessoas discutem à toa de coisas que não sabem. E não conseguem exercer os seus direitos porque desconhecem. Sim. Mas, se consultaram uma lei constitucional, saberão as suas liberdades e garantias fundamentais. Muito obrigado. Isso é importante. Vamos só ouvir música. Vamos amenizar aqui os espíritos. O Mr. Black vai cantar. Milagre na minha vida, na tua vida, no teu trabalho, na sua igreja, na tua doença, na minha casa, na tua escola e no meu negócio. Eu tinha muitos problemas. Problema do emprego na minha vida, por falta dos filhos na minha vida, fumava e bebia na minha vida, quimbombo e capuca na minha vida. Hoje Jesus me deu a paz, hoje Jesus me salvou. Milagre na minha vida, mamãe. Milagre na minha vida. Na minha casa, no meu emprego, Muita gente está à procura, muita gente está perdido por causa do milagre desse mundo, por causa do milagre dessa terra. Meu irmão, deixa magia. Minha irmã, deixa feitiço. Milagre desse mundo leva na perdição. Milagre dessa terra leva no pecado. Em Jesus é o caminho. Jesus Cristo é o milagre na minha vida. Milagre na tua vida. No teu trabalho, na tua igreja, no teu problema, na tua saúde, na tua igreja. Basta ter a fé, acreditar. Basta ter a fé, acreditar. Milagre na sua vida terá. Milagre, minha vida. Na tua casa. Cada um com o toque dele, louva o Senhor, meu amado. Assim, 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 assim. Levanta o pé do chão, levanta o pé do chão, levanta o pé do chão, levanta o pé do chão. Quem é o milagroso? É Jesus. Quem é o milagroso? É Jesus. Quem é o milagroso? É Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Glória a Jesus, meu amado. Dança, 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 dança. Louva, 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 louva.
Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Ela é soberano maravilhoso. Ela merece honra e glória. Levanta o pé do chão, 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 levanta o pé do chão. Assim, 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 assim. Eu quero ver todo mundo assim. Vamos louvar o Senhor. Levanta o pé do chão, levanta o pé do chão. Mr. Black e o Milagre. Eu disse também que estão as dançarinas. Maravilha. Muito bom. Nós temos VTs. Nossa equipa de reportagem foi à rua e colheu essas impressões. Vamos ver. Como é que foi o teu relacionamento com Deus em 2019? Como é que será em 2020? Em 2019, meu relacionamento com Deus foi mesmo pouco, mas em 2020 vou procurar chegar mais a Ele e orar muito. Em 2019 foi não tanto, né? Não houve tanta intimidade, mas para 2020 eu espero que melhore bastante. Na verdade eu queria que fosse muito mais chegante, mas a tendência é melhorar cada vez mais e esse é um dos planos para 2020. O que tem a desejar aos teus familiares e amigos para este novo ano? Esse ano, nós chegamos nesse ano, Deus é que nos fez chegar nesse ano, né? Devemos agradecer a Deus, graças a Deus chegamos nesse ano, bom para todo mundo, para quem eu amo, para os meus pastores, para a minha irmã da igreja, bom Deus, que Deus lhes abençoe muito, amo a minha dirigente, dentro da minha sonha, desde a sonha, a minha irmã em Cristo. Espero tudo de bom, paz, tranquilidade, prosperidade, acima de tudo saúde e muita paz. Um 2020 próspero, um ano cheio de muita alegria, emoção, paz e amor e sermos mais unidos naquilo que é de bom para a nossa sociedade. Para 2020 eu espero saúde, amor, união fraternal, tudo de bom desejo à família, principalmente à família angolana. Quero desejar um feliz ano novo na minha mãe, no meu pai, nos meus filhos, que o ano seja mais com dinheiro, saúde, trabalho, muito amor. As pessoas almejam que seja um ano definitivamente bom. Nós também almejamos que a televisão, esse ano, né, ataque menos. Porque a televisão também, independente de trazer conteúdos como esse, aqui no Encontro com Yahweh, onde fala-se de Deus, onde se passa uma mensagem com um valor espiritual, não é? Há também outro tipo de programas que acabam... Bom, tem a sua linha. E será que nesse ano vão atacar menos as famílias? Porque a televisão também ataca as famílias no sentido negativo, né? Padre, vamos começar pelo Padre Isaac. A televisão, digamos assim, é uma estrutura, é um sítio onde todo mundo pode ver aquilo que se passa no mundo. E quando as pessoas veem a televisão, têm de vir, digamos assim, bem preparadas para expor, para publicar aquilo que se deve fazer e de forma correta. Tanto as famílias, eu não sei que perspectiva está falando, mas eu digo que as famílias... Família angolana? Sim, família angolana deve procurar, acima de tudo, não é? Organizar-se de forma mais correta, deve buscar, sobretudo, essa educação. Quando dizia a Igreja Católica, nós como Igreja Católica, desde há muito tempo, nós nunca esperamos do Estado. Sim, o Estado que faça a casa aí, faça não. O donativo que dá aquele, não é para comer logo, é para meter aí uma pedra. 2 salas, 4 salas. E assim, é assim que hoje, digamos que a Igreja Católica, muitos não é, dizem que a Igreja Católica tem mais ou menos este pendor de ajudar. Mas ajudar não é só dar comida, porque a comida amanhã vai acabar. É investir naquilo que pode ser duradouro. Sim. É investir sobretudo, e aí ainda bem que eu vou falar agora do capital humano, os recursos humanos. Se nós não apetrecharmos, se nós não ensinarmos o homem, nós podemos ter boas estruturas, nós podemos ter bons livros, os tais livros serão mal interpretados. Sim. Nós já temos muitas pessoas que escreveram. Sim. E aquilo que escreveram parece que está a cair em desuso, parece que não está a se usar, não está a se efetivar. Praticamente quase que tudo cai assim. Por terra. Sim, por terra. Mas é preciso que se invista este homem para que o homem possa até extrair os recursos naturais, possa exportar ou importar, mas sempre a cuidar daquilo que é o bem comum
para que todos possam naturalmente aurir, possam aproveitar e assim toda a sociedade poder ir para frente. Acho que é exatamente isso que se deve fazer. Sim, professor, isso depois começamos já com o bispo para terminar. Já não temos mais tempo. Sim. Bom, a televisão tem 3 funções: informar, formar e entreter. Sim. Mas no nosso país, por causa da concorrência, hoje temos muitas estações, algumas estações de televisão, já um número considerável, e tem havido concorrências. E algumas, no âmbito dessa concorrência, não têm se preocupado com questões da educação. Algumas estações de televisão estão desalinhados com os objetivos do Estado e com os objetivos das igrejas. As igrejas ensinam determinados princípios e a televisão, através dos programas de entretenimento, acabam por transmitir outros. Nós vemos as pessoas como dançam, como falam com as pessoas, enfim, acabam por desviar. E, portanto, era necessário que as estações de televisão, nos seus programas, enfim, na sua grade de programa, tivessem programas alinhados com aquilo que é o objetivo que a sociedade pretende, porque nós queremos uma sociedade cada vez melhor, de mais educação, de mais respeito pelos bens dos públicos, até pelos bens privados. Nós assistimos a uma sociedade com muitas situações desagradáveis. Nós, por exemplo, vemos pessoas que invadem espaços privados, por exemplo, que têm uma cerca. Sim. E as pessoas entram para um terreno que tem uma cerca, está cercado, e as pessoas não perguntam, mas por que razão é que esse indivíduo está nesse... A polícia nem diz nada, as pessoas também não dizem isso. Eu acho isso anormal. Sim. Porque o indivíduo, por exemplo, que tem uma propriedade, e por lei as pessoas devem fazer uma cerca, devem pôr um muro. Sim. Esse indivíduo paga obrigações, paga imposto. E acho que o Estado devia proteger os proprietários de bens desses terrenos, porque não é aceitável que um indivíduo tire uma chapa de uma cerca. Sim, sim. Por exemplo, um indivíduo que mora em Viana tem um terreno, por exemplo, aqui em Benfica, e alguém que lhe apetece, ou porque quer fazer uma casa, tira uma chapa ou alguma coisa. Eu acho que isso não faz sentido. Nós devemos nos preocupar com a proteção dos bens públicos e dos bens privados. Obrigado. O Bispo, para terminar mesmo já, depois vamos fazer uma roda de abraços e vamos para casa. Sim, sim. Eu começo por citar a palavra de Deus, em Deuteronômio 18. Deus nos diz assim: eis que te dou a escolher a morte e a vida. Escolhe a vida para que vivas. E o grande problema do ser humano sempre foi este. Desde o momento em que Deus nos deu o livre-arbítrio, o ser humano não está preparado para fazer as suas próprias opções. Portanto, e fora de Deus, o homem sempre vai escolher o que é mau. E no que diz respeito à televisão, se, por exemplo, não houver uma preparação das famílias, a partir dentro já da família, para que eles possam escolher entre o bem e o mal. Sim. Porque a televisão, ela está ali para emitir. Nós é que temos que escolher entre o bem e o mal. O pai ou a mãe tem que escrutinar aí os filhos. Sim. Que tipo de programas é que tem? Sim. Toda a gente tem televisores, tem um botão para ligar e para desligar. Sim, exatamente. Então, eu é que sei o que é que entra na minha casa. Exatamente. O que é que os meus filhos vão ver. Exatamente. Então, porque uma criança pequena, ela não está preparada. Sim. Um jovem, por mais... Quando é adolescente, ele acha que já é o dono do mundo, ele sabe tudo. Pergunta ao adolescente, quem é que te ensinou isso? Fui eu, aprendi sozinho. Ele aprendeu sozinho. Ele sabe, ele próprio que conseguiu. Então, só que mais tarde ele vai ver, como nós só depois de sermos mais velhos que vamos ver quantas coisas é que nós fizemos errado. E a maior parte é por não ouvir conselhos dos pais. Ouvir conselhos. Nós já não temos tempo. Ouça os conselhos. Obrigado pela presença do professor Carlos. Do bispo Nelinho e do padre Isaac. Muito obrigado por terem aceito exatamente nos brindar com um programa tão bonito, exatamente na primeira semana de 2020. Ouça os conselhos, os nossos convidados passaram aqui bons conselhos para si. Por favor, esse ano não atravesse os muros aí nos congolenses.
apanha táxi, onde tem pedenal, você não atravessa. Esse ano, assista aquilo que produza valores bons à sua família. Se possível, não assista filmes para maiores de 18 anos com gente que tem 12 anos, 13 anos, não assista. Nós vamos para casa. Para a semana temos encontro marcado, esperamos que esse ano tenha sido bom. E, para fechar, esse ano assista mais um encontro com Yahweh. Manda mensagem nos amigos, vizinhos, às 20 horas nós estamos aqui, 20 horas de sábado, 7 horas de domingo e às 19 horas também de domingo. Eu vou. A semana temos encontro marcado. Tchau, tchau, tchau.